Está no ar, abre aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre aspas. Apoio. FIA. A FIA faz diferença. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Olá, muito bom dia. Terça-feira, 20 de agosto. Com transmissão ao vivo pelos Facebooks da SP-Rio+, e do jornal O Vale, está no ar o Abre Aspas, direto dos estúdios da SP-Rio+, no Jardim Aquários, em São José dos Campos, São Paulo. Comigo, o jornalista Zé Guilherme. Bom dia, Zé. Bom dia, Glau. E atenção, um homem armado faz reféns dentro de um ônibus desde as 6 horas desta terça-feira, na ponte Rio-Niterói, que está fechada em ambos os sentidos. Às 8h38 haviam 31 pessoas reféns, segundo a PM. 6 já foram soltas. A PM fala em 22 sequestrados no total. Não se sabe ainda a motivação do sequestrador, mas a Polícia Militar considera que a ação foi premeditada. Ela afirma, o refém afirma ter um revólver, uma pistola de choque e gasolina. Aí nossa redação está acompanhando os acontecimentos e ainda durante esta edição nós vamos atualizando para você, tá ok? E os destaques desta edição: Embraer, 50 anos. A empresa vai investir 120 milhões de reais em nova sede em Eugênio de Melo. A festa é marcada por otimismo. O presidente da Embraer fala em empresa menor e ágil em busca de novos negócios. E a plateia foi ao delírio com o sobrevoo de aviões. Operações financeiras. COAF agora é assunto do Banco Central. Escuridão ambiental. Aumenta o número de queimadas no país. E São Paulo vê o dia virar noite. Novo RG. Poupa Tempo começa a emitir o documento a partir de hoje. Raposa no galinheiro. Homem é preso por tráfico em unidade de tratamento de dependentes em Ilhabela. E hoje vamos receber a médica Raquel Beviglieri, diretora do Instituto Multidisciplinar de Cancerologia de São José dos Campos. Ela vem falar sobre humanização e espiritualização da medicina. Assunto que será discutido em simpósio em São José dos Campos na próxima quinta-feira. Lembrando que você pode participar mandando a sua opinião, perguntas, críticas e comentários aí pela linha do tempo do seu Facebook. Nós vamos para um rápido comercial e voltamos já. Fique com a gente. E uma correção, vamos receber a médica Raquel Beviglieri. A Embraer anunciou um investimento de 120 milhões de reais na expansão da unidade de Eugênio de Melo, distrito da região leste de São José dos Campos. A unidade se tornará a sede da companhia após a separação da aviação comercial. Atualmente, a empresa mantém a sede na unidade Faria Lima, na região sudeste da cidade, que será ocupada pela Boeing Brasil Commercial, depois da conclusão da transação entre as duas fabricantes. A construção de novas instalações em Eugênio de Melo fará a capacidade da unidade passar de 1.500 para 4.000 funcionários. A conclusão da obra está prevista para o último trimestre deste ano. De acordo com a Embraer, que anunciou o investimento ontem, na festa de 50 anos da companhia, 600 vagas temporárias foram criadas para a construção de 4 novos prédios em Eugênio de Melo. Um deles se tornará o Centro Global de Engenharia e Tecnologia da empresa, e o outro será dedicado ao atendimento e treinamento de clientes.
Este abrigará simuladores de voo e outras tecnologias para prover instrução de procedimentos técnicos aos operadores de aeronaves da companhia, como o cargueiro multimissão KC-390. O projeto conta ainda com um prédio para áreas administrativas e um centro histórico dedicado aos 50 anos da Embraer e avanços, claro, da indústria aeronáutica nacional. E a festa dos 50 anos da Embraer ontem foi embalada por emoção, otimismo com o futuro e exaltação pelas 5 décadas. Realizada em um dos pátios da unidade Faria Lima, a festa reuniu funcionários, convidados, autoridades das Forças Armadas e da política para lembrar a trajetória da empresa, que surgiu em 1969 para a produção em série do avião Bandeirante. A companhia tornou-se a terceira maior fabricante de jatos comerciais do mundo. O momento é de ruptura e de um recomeço para a Embraer, que venderá 80% do segmento de aviação comercial para a Boeing por 4,2 bilhões de dólares, formando uma nova empresa, a Boeing Brasil Commercial. A fabricante brasileira ficará com os 20% restantes e terá sua sede na unidade de Eugênio de Melo, na região leste de São José. Os setores de aviação executiva e de defesa e segurança seguirão nas mãos da companhia brasileira. Presidente e CEO da Embraer, Francisco Gomes Neto, enalteceu os empregados em seu discurso. Vocês são o corpo, mente e atitude da Embraer, disse. Emocionado, Osiris Silva elogiou funcionários da Embraer e disse que agora o desafio será maior. Um imenso telão mostrou as lágrimas do engenheiro e coronel Osiris Silva, um dos fundadores da Embraer, homenageado ao lado de 2 ex-presidentes da companhia, Paulo César de Souza e Silva e Maurício Botelho. Frederico Curado também foi lembrado. Ovacionado, Osiris disse que ninguém imaginava onde a Embraer chegaria em 50 anos e elogiou os empregados. Abre aspas para Osiris. Vocês são grandes, muito maiores do que imaginam. A capacidade tem que ser extrapolada. O mundo não está nos esperando. A festa também foi marcada pelo sobrevoo de jatos da empresa que levaram a plateia ao delírio. O KC-390, o E-190 e vários jatos executivos ao lado dos super tucanos da Esquadrilha da Fumaça passaram diversas vezes pelo local da festa. Emoção é ingrediente fundamental no sucesso da Embraer, disse o presidente Francisco Gomes Neto. Filhos de funcionários desfilaram vestidos de aviões de papelão ao som de Depende de Nós. Na divisão de defesa, KC-390 e Gripen serão espinha dorsal. Para o tenente brigadeiro do ar Antônio Carlos Moretti Bermudes, comandante da aeronáutica, essas aeronaves serão espinha dorsal da FAB na aviação de caça e transporte. E completou: a indústria brasileira ganha demais com esses 2 projetos. O caça supersônico Gripen, da sueca Saab, tem a Embraer como principal parceira na montagem. Dia muito especial para a Embraer e muito especial para São José dos Campos também, não é, Zé Guilherme? Exatamente. E um discurso que a gente nota de otimismo, né? Sim. Porque durante as negociações houve muita crítica, né, em relação a essa parceria, mas parece que as coisas agora estão
A poeira está baixando. Se assentando. E a Embraer mostrando que pode diversificar a sua produção, né, mostrando bastante otimismo. A gente vê nas palavras dos dirigentes aí. E claro, sempre uma conotação de muita emoção para o Coronel Osíris, que é literalmente coronel e engenheiro Osíris, que literalmente é um ícone da Embraer e que visivelmente muito emocionado participa aí, como ele mesmo disse, quem diria, dos 50 anos da Embraer, agora num novo viés que todos nós esperamos que seja de um promissor futuro. Pois é, e o dia virou noite. As queimadas na Amazônia provocaram um corredor de fumaça pela América do Sul, atingindo o centro-oeste, sudeste e o sul do Brasil, além de países vizinhos como Argentina, Uruguai, Peru e Bolívia. Uma mistura de fumaça com frente fria escureceu a região da capital paulista por volta das 15 horas de ontem. Em entrevista ao portal G1, Caroline Vidal, meteorologista do INPE, disse que o incêndio tem que ser muito intenso para causar essa nebulosidade e geralmente ocorre mais com fumaça de vulcões. O INPE, que também monitora o clima no país, ainda não verificou a influência das queimadas que deixou São Paulo no escuro. Nas redes sociais, os moradores da capital registraram imagens impressionantes do acontecimento. O comentário do jornalista Zé Guilherme. Eis a questão. Parece um aviso da natureza, né? A natureza dizendo, olhem aí vocês, também da cidade, dos gabinetes, os detritos das queimadas. Em São Paulo, como vimos, o dia virou noite. Uma escuridão tenebrosa trazida pelos ventos. A capital com uma capa de fumaça. Escuridão que é o retrato de outra escuridão. Aquela do governo que não acordou para os problemas ambientais. O governo criou um mundo seu, uma bolha ideológica que se quer invencível e impenetrável. Uma bolha cheia de cretinices. Não entendeu os novos tempos, que a Amazônia é nossa, sim, a Amazônia é nossa, mas também é cada vez mais de todos os homens. A natureza fragilizada arranjou mais um jeito de enviar sua mensagem, criando um céu de apocalipse. O recado de ontem foi escuridão contra a escuridão. O governo precisa acordar para que a temida noite de ontem não vire um pesadelo sem volta. Pois é, e realmente foi assustador. O presidente Jair Bolsonaro editou medida provisória e transferiu o COAF do Ministério da Economia para o Banco Central. Por meio de nota divulgada ontem, o Banco Central disse que o COAF passará a se chamar Unidade de Inteligência Financeira e terá autonomia técnica e operacional. Esta será a terceira transferência do órgão. Quando assumiu o mandato, Bolsonaro transferiu o COAF do extinto Ministério da Fazenda para o Ministério da Justiça. No entanto, o Congresso desfez a mudança, levando o COAF para o Ministério da Economia. Agora, o presidente informou que a transferência é para tirar o órgão do jogo político. A partir da publicação, o Congresso Nacional tem até 120 dias para votar a medida. E além das mudanças no COAF, a Receita Federal anunciou na tarde de ontem, por meio de nota, a saída de João Paulo Ramos da Silva do cargo de subsecretário-geral do órgão. Ele será substituído pelo auditor fiscal José de Assis Ferraz Neto, que, de acordo com a Receita, atua na área de fiscalização da Delegacia da Receita Federal em Recife. A demissão do atual subsecretário-geral
considerado o número 2 na hierarquia da Receita Federal, ocorre em meio a uma insatisfação de auditores, devido a uma suposta interferência política do presidente Jair Bolsonaro dentro do órgão. Nos últimos dias, Bolsonaro deu indicações de que faria mudanças em postos estratégicos, tanto na Receita quanto na Polícia Federal. De acordo com o colunista do G1, Gerson Camarote, o secretário da Receita, Marcos Cintra, foi alertado de que se o presidente insistisse em mudanças em cargos estratégicos do órgão no Rio de Janeiro, haveria entrega em massa dos cargos de comando. Na noite desta segunda, questionado sobre o assunto, o porta-voz da presidência, Otávio Rego Barros, afirmou que o presidente Jair Bolsonaro não teve participação na troca do cargo. E a segunda-feira foi um dia de tensões no mercado financeiro. O dólar voltou a subir e fechou no maior nível dos últimos 3 meses, com alta de 1,6%, sendo vendido a R$ 4,68. O Ibovespa fechou o dia com queda de 0,34%, aos 99.469 pontos. O euro fechou no verde, com alta de 1,65%, sendo cotado a R$ 4,51. E a partir de hoje, o Estado de São Paulo passará a emitir um novo modelo de RG. Entre as mudanças estão o tamanho reduzido e o dispositivo QR Code, para garantir a autenticidade do documento. Mas a principal mudança é a possibilidade do cidadão incluir informações de outros documentos, como título de eleitor, número da carteira de trabalho, certificado militar, CNH e dados como indicativos de necessidades especiais e tipo sanguíneo. A versão antiga da carteira de identidade continua valendo. Aqueles que vão tirar o RG pela primeira vez ou a segunda via já terão acesso ao novo modelo. O valor da segunda via do documento é de R$ 39,80. Só o fato do documento caber na carteira já é um ponto positivo, né? Pois é, não tenha dúvida, Zé Guilherme, e a gente conversando aqui, até tem uma das nossas editoras aqui, né, que estava falando que já estava na hora de trocar, porque a antiga é muito frágil também. E a utilização, principalmente por parte dos mais novos, que põe a carteira de identidade, junta com dinheiro e fica tudo, ela ficou bem desgastada ao longo do tempo. Então, boa notícia para todos nós e principalmente de poder aí a gente juntar todas estas informações. Nós vamos para um rápido comercial, lembrando que na volta nós temos aqui, já está em nossos estúdios, a doutora Raquel Breviglieri, tá, que vai conversar com a gente sobre esse importantíssimo assunto que é a espiritualização e a humanização na medicina. E lembrando também, claro, que você pode participar escrevendo aí na linha do tempo. Nós aguardamos a sua participação. Rápido intervalo e a gente já volta, fique com a gente. De volta com o Abre Aspas desta terça-feira, e eu aqui agradeço a participação da Lilian Alessandra Constiglieri, que fez uma observação aqui, Zé Guilherme, escuridão versus escuridão, perfeito. Muito obrigado, Lilian. O Luiz Rosa, que também dá aqui o bom dia a todos, com muitas bênçãos ao Vale do Paraíba. Muito obrigado, Luiz, muito obrigado a Lilian. Lembrando, nós estamos ao vivo e a sua participação é muito bem-vinda. Muito obrigado, tá? E pois é, o tempo parece que é o assunto que está dominando. Céu nublado aqui dos altos da Cassiano Ricardo, mas vamos saber como é que vai ficar. Tempo sob responsabilidade do Tempo Vale com Camila Brasiliense. Muito bom dia, Camila. Bom dia, Glauco Turzi. A terça-feira será de tempo instável em São Paulo devido à disponibilidade de umidade após a passagem dessa frente fria pelo oceano. Dessa forma, o dia ficará com bastante nebulosidade, céu nublado e encoberto
e há previsão de chuva fraca moderada a qualquer hora do dia. As temperaturas estarão em suave declínio em relação a ontem, com previsão de máxima de 18 graus no Vale do Paraíba e capital paulista e 16 graus na Serra da Mantiqueira. Camila Brasiliense, do Tempo Vale, para o Jornal Abre Aspas. Obrigado, Camila. Um ótimo dia para você. E hoje nós temos o prazer de receber a doutora Raquel Breviglieri, médica especialista em hematologia do Departamento de Medicina Interna da Escola Paulista de Medicina, membro da Sociedade Brasileira de Hematologia e Hemoterapia. Nós vamos falar, além de vários outros cargos aqui e qualificações, nós vamos falar aí de um simpósio que haverá aqui em São José, que é um debate de espiritualização, humanização e medicina. Doutora Raquel, um prazer recebê-la em nossa bancada. Seja muito bem-vinda. O prazer é meu e eu agradeço a oportunidade de falar de um assunto que é tão importante para nós, para a nossa equipe e para a minha vida profissional também. Não tem a menor dúvida. Doutora, humanização é um tema frequente, né, nas discussões da medicina, principalmente diante de uma realidade de hospitais sucateados, pacientes, falta de recursos para a medicina e do próprio atendimento médico. A gente sempre ouve falar em necessidade de humanização, mas espiritualização é um conceito novo dentro dessa dinâmica aí da saúde, né? Isso. Como que isso se dá? Na verdade, o José, é o seguinte, falar em humanização em medicina é um paradoxo, né? Porque se há profissão que lida com o ser humano e nunca deveria ter perdido essa qualidade de humanização, é a medicina. Entretanto, a medicina ela caminha muito rapidamente no conhecimento científico e a cada vez que ela se aprofunda nesse conhecimento científico, ela se afasta um pouco do ser humano como um todo. E quando a pessoa adoece, não adoece o órgão, adoece a pessoa, adoece a família, adoece o meio social que ela está inserida. E nesse momento, particularmente de doenças graves como o câncer, que colocam o indivíduo frente à possibilidade de morte, é o momento em que o indivíduo volta a indagar sobre o sentido da vida, em que ele volta a questionar seus valores, a sua própria vida, e o sistema de saúde tem que estar preparado para acolher esse paciente, acolher essa família, orientar o meio social em que ele vive, diminuir as questões de estresse para que ele tenha um enfrentamento mais tranquilo possível da doença com o menor sofrimento possível. E como fazer para que isso aconteça, né? Quer dizer, é lógico que os debates entre os médicos deve estar acontecendo, né? Mas como fazer que isso entre para a realidade, para o dia a dia da medicina? Sim. Então, hoje a gente fala muito, e esse simpósio vai abordar particularmente a medicina integrativa, que não é, na verdade, uma especialidade, é uma prática médica. E essa prática médica é o que a gente quer transformar em rotina do dia a dia. Ou seja, eu uso todas as práticas que, baseadas em evidência, fazem bem para o paciente. Então, eu vou usar, além do médico, equipes multiprofissionais para dar conta dessa demanda emocional, espiritual. Se o indivíduo tem uma religiosidade, eu vou estimular que ele pratique essa religiosidade, eu vou estimular que ele diminua fatores de estresse, que ele pratique meditação, eu vou ter uma nutricionista que vai orientá-lo sobre a alimentação, que é fundamental também no enfrentamento da doença. Nós vamos ter um psicólogo que vai... nós temos um psicólogo que o ajuda nesse enfrentamento. Então, e o paciente passa a ser participante do seu próprio tratamento. Ele passa a dividir com a equipe multidisciplinar as decisões, os seus anseios, porque hoje a medicina
não é mais como era antigamente. Eu, por exemplo, venho de uma época, eu sou oncohematologista por formação, as doenças de sangue mais graves sempre foram muito cruéis, e na época em que eu me formei e que eu me especializei, quase todas as doenças malignas do sangue eram fatais. E hoje não. Hoje mudamos muito essa realidade graças aos avanços da medicina. Muitas delas são curáveis. E mesmo que não curáveis, a gente teve que aprender, tem que aprender, é uma preocupação com o paciente, de que ele conviva bem com a doença. Quais são essas doenças já curáveis? Leucemias, linfomas, mielomas e muitos tipos de cânceres, né? Tanto que, fazendo parte da medicina integrativa, está a prevenção também. Prevenção não só de informação, mas de diagnóstico precoce. O diagnóstico precoce é um tipo de prevenção. E quanto mais precoce o diagnóstico, isso vale para os cânceres de um modo em geral, porque a nossa clínica, ela trata de cânceres de um modo em geral, não só de sangue. Quanto mais precoce o diagnóstico, maiores as chances de cura. Bom, eu li outro dia um artigo que falava de uma... se a gente deveria aceitar ainda aquela norma do duplo anonimato, né? Paciente não tem nome e não tem médico. Acho que dentro desse conceito aí de multidisciplinaridade, de participação do paciente na sua terapia, isso aí cai por terra, né? Sim, com certeza. E há muito tempo isso vem se modificando. Só para a gente ter uma noção, há muitos anos atrás foi feito um trabalho com crianças portadoras de câncer e as crianças eram informadas, porque antigamente era aquela conversa de surdo e mudo, né? O paciente fingia que não sabia o que tinha e o médico não dizia para ele o que ele tinha. Então a família chorava por trás das portas, né? E o paciente naquela angústia terrível. Isso acabou? Acabou. Hoje o paciente tem que participar do seu processo de tratamento. A família participa, o doente participa, a equipe multidisciplinar participa. Todos têm o conhecimento do problema do paciente como um todo e não só da sua doença, né? Essa era de não se falar e não se integrar já acabou. Nesse estudo feito com crianças, nós observamos que quando a criança estava consciente do que se passava com ela, por exemplo, a doença voltou. Ela precisava voltar para o esquema de quimioterapia. Ela consolava os pais. A criança dá força para os pais. E assim eles se integram. E assim tudo melhora. Então, essa participação do paciente, da família e dos profissionais é essencial hoje. Hoje, um estudante de medicina, ele recebe esse tipo de aprendizado dentro desse novo contexto de humanização e espiritualização? Não, eu acredito que ainda não. Isso é um caminho que as escolas de medicina terão que percorrer, porque a formação do médico ainda é para curar qualquer custo, e a gente sabe que esse qualquer custo hoje em dia é relativo. Nós temos que respeitar muito a vontade do paciente, o que ele quer para a sua própria vida. E eu acho que os cursos de medicina ainda são muito deficientes nessa seara de espiritualização, mesmo humanização e práticas integrativas. Porque o médico tem a tendência de acreditar só no que é tecnicamente, cientificamente comprovado. E hoje em dia a gente tem que colocar a medicina baseada em evidências dentro da nossa prática diária. Então, se eu sei que a prática da meditação, a prática do reiki, a prática do yoga vão facilitar o enfrentamento da doença pelo paciente, por que não integrar essas práticas no tratamento do paciente? E a nossa formação ainda ela é um pouco dirigida mais para o organismo ser curado. Né?
também há um pouco, a questão da prevenção ainda é pouco difundida, né? pouco difundida, exatamente, né? Porque nós temos vários tipos de prevenção primária, secundária, terciária. Então, isso vai desde informação até diagnóstico precoce, tratamento precoce, e com isso tudo a gente pode chegar a controlar doenças antes incuráveis ou mesmo curar. Então, prevenção, e antes, veja, eu venho de uma época em que nós já começamos a fazer prevenção, eventos de prevenção há mais de 20 anos. Né? Nós criamos uma ONG para dar essa assistência multidisciplinar, multifatorial para o paciente, para a família do paciente com câncer. E nós fazíamos eventos de prevenção de câncer e ninguém queria ouvir falar em câncer, porque a gente acha que com a gente não vai acontecer. Porque até a palavra câncer, até um tempo, é estigmatizada. Você não podia falar em câncer, né? Não, é aquela doença. Né? Aquela doença, os pacientes, aquele fulano está com aquela doença. Então era um estigma na sociedade, porque é sinônimo de morte, né? Era sempre sinônimo de morte, hoje já não é mais. E quando a gente fazia evento de prevenção de câncer, as pessoas não queriam se aproximar para ouvir falar de câncer. Então, nós começamos já nessa época a fazer eventos culturais associados com a prevenção do câncer. Então, a gente tinha coral, a gente tinha apresentações de teatro, e nisso a gente fazia de uma maneira lúdica a prevenção do câncer. Isso funcionou muito bem. Então, há mais de 20 anos que a gente vem lidando com essa filosofia, com essa abordagem. E o Instituto multidisciplinar? O Instituto Multidisciplinar, qual é a atividade dele hoje, né? Além de organizar esse seminário, por exemplo, né? Hoje, qual é o trabalho do Instituto? Nós somos uma clínica que existe em São José desde 2002, né? Portanto, nós estamos aqui há bastante tempo já, e nós somos uma clínica que tem médicos, oncologistas gerais de adulto e de criança, e hematologistas gerais de adulto e de criança. Nós temos também assistente social, psicóloga, nutricionista, e nós fazemos as oficinas terapêuticas periodicamente de acordo com a necessidade que cada profissional levanta dos seus pacientes. Então, nós sentimos que está faltando uma orientação nutricional melhor, não só isoladamente, porque a nutricionista faz o atendimento individual, mas para o geral da nossa demanda, da nossa clientela. Então, a gente organiza eventos até de ikebana, de orientações de nutrição, de desafios culinários, isso tudo para complementar o bem-estar do paciente, né? Hoje a gente só pode falar que o paciente está bem se ele estiver bem física, emocional, social e espiritualmente. E qual que é a programação do simpósio, né? Nós temos o grande orgulho, assim, o grande prazer de trazer para São José pessoas de peso na medicina integrativa, que é a doutora Denise Noguchi, que é responsável pelo Departamento de Medicina Integrativa do Hospital Albert Einstein. Nós estamos trazendo também o Dr. Leonardo Consolim, que é responsável pela Casa do Cuidar, que é uma instituição muito renomada nesse sentido, e o Dr. Paulo Bloise, que é um psiquiatra, chefe da Escola Paulista de Medicina, da Universidade Federal de São Paulo, e introdutor no Brasil da prática do mindfulness. E além de outros profissionais. O que é o mindfulness? Mindfulness é a prática do indivíduo conseguir se colocar no momento atual, sem viver expectativas futuras, sem viver estresses futuros, no sentido dele ver o que é necessário de fato para a vida dele. Então, eu me concentrar no momento,
No aqui e agora. No aqui e agora. Para dizer o que importa para mim, o que é importante para a minha vida, e o profissional, e ele poder passar para o profissional que o trata as necessidades reais, as expectativas reais. Ele vai se desnudar, ele não vai ter os motivos de estresse externos, ele vai se focar no aqui e agora e ver o que é importante para ele. E o seminário é dirigido a quem, doutora? O seminário é dirigido ao público como um todo, basicamente de pessoal ligado à saúde, né, médicos, enfermeiros, farmacêuticos, psicólogos, mas também a qualquer pessoa leiga que queira ter uma noção dessas práticas integrativas voltadas à espiritualidade e ao bem-estar total. Pode ser cuidador, pode ser paciente. O cuidador hoje tem uma função muito importante, né? Muito. Né? Dentro dessa prática de integrativa que vocês chamam, Isso. né? Medicina integrativa, né? Medicina integrativa. Muito bem. E o seminário vai acontecer onde, doutora Raquel? O seminário vai acontecer na APVE, Associação dos Veteranos da Embraer, no dia 22, na quinta-feira, né? É um evento voltado para um número grande de pessoas, porque além desses profissionais que virão de São Paulo, nós teremos participação de profissionais da região fazendo vivências. Olha, a Edna Inês Fernandes vai fazer uma vivência de Liangong, a Gisele Melo vai fazer meditação. Nós temos yoga, vamos ter estandes, vamos ter vivências variadas. Então é um evento grande e bem integrativo. Você vai mostrar o quadro dessa medicina integrativa, né? Filosofia, dessa prática. Essa prática, né? Não é uma especialidade, é uma prática diária. Muito bem. A pessoa interessada, você procura como? Para se inscrever ou para... Isso. Nós estamos, neste momento, colocando numa fila de espera, né? Porque nós, graças a Deus, tivemos uma procura muito grande. Para nós isso é uma satisfação enorme, ver tanta gente preocupada em conhecer um pouco mais essa abordagem, né? Então, nesse momento, as inscrições estão suspensas, mas se for ao site do IMC, www... Então, pelo menos para conhecer, então, o Instituto, né? Isso. Saber como funciona e, quem sabe, ficar de olho para o próximo, né? Ficar de olho para o próximo, ou quem sabe receber uma chamada nossa para uma desistência e entrada. Então, no nosso site do IMC, www.imcsaojosé.com.br, e pode conhecer o nosso trabalho. Aliás, eu aproveito para deixar aberto a quem quiser conhecer o nosso trabalho, participar, colaborar, se informar, né? Vir conosco nessa jornada. O IMC é um coração aberto. Nós estamos abertos a quem quiser conhecer a nossa estrutura, o nosso trabalho, ou quem quiser nos ajudar. Muito bem. Nós agradecemos muito a sua participação aqui. Eu que agradeço. Esperamos a sua volta qualquer hora. Se Deus quiser, quem sabe voltando para falar de como foi o simpósio. Sim, né? Pois é. Eu os convido a participar e eu os convido a conhecer o nosso trabalho também. Obrigado, doutora. Nós agradecemos demais, doutora Raquel Breviglieri, falando aí sobre o simpósio, o debate, espiritualização e humanização da medicina. Nós agradecemos demais a presença da senhora e muito sucesso. Muito obrigada. Principalmente a relevância do que é discutido aí. Eu registro também a presença do jornalista Elcio Costa na assessoria aqui de imprensa. Nós vamos para um rápido comercial e já voltamos. E voltamos com as últimas notícias aqui da ocorrência lá no Rio de Janeiro. E com nota da polícia. A Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro informa que foi encerrada a ocorrência
com reféns na ponte Rio-Niterói. O sequestrador foi neutralizado por um atirador de elite do BOPE e todos os reféns foram libertados ilesos. O homem manteve os reféns por cerca de 3 horas e meia. Ainda não se sabe qual foi a motivação do criminoso, mas a Polícia Militar considera que a ação foi premeditada. Neutralizado significa que foi morto. Literalmente. Tá. Morto. Esse eufemismo, não sei porquê, né? Exatamente. E um funcionário, prestem bem atenção nessa notícia, um funcionário da Secretaria de Saúde de Ilhabela foi preso em flagrante por tráfico de drogas na última sexta-feira. O homem trabalhava no CAPS AD, que trata pacientes com dependência química na cidade. De acordo com a PM, durante patrulhamento os policiais se depararam com o suspeito numa moto e o mesmo teria demonstrado certo nervosismo. Segundo os policiais, ele seria alvo de diversas denúncias de que estaria comercializando entorpecentes dentro do seu local de trabalho. Com a suspeita, os policiais se deslocaram até o seu local de trabalho, dentro da unidade. O rapaz foi abordado e com ele foram localizadas 22 porções de cocaína, além de R$400 em dinheiro. Na mochila do suspeito foram encontrados materiais comumente utilizados para o porcionamento de entorpecentes. Após ser questionado, o homem teria informado aos policiais que em sua residência haveria mais droga. As equipes se deslocaram até o local, onde encontraram mais 79 porções de cocaína embaladas em sacos plásticos pronto para a venda. No interior de seu veículo, que estava estacionado na garagem, os PMs ainda encontraram mais 3 porções de cocaína. O homem foi preso em flagrante e deve permanecer à disposição da Justiça. A Prefeitura de Ilhabela, por meio da Secretaria de Saúde, informou em nota que todo candidato à vaga de vigia deve apresentar, entre vários documentos, o atestado de antecedentes criminais. As medidas administrativas estão sendo tomadas. Ainda sobre o ocorrido, a equipe técnica do CAPS AD afirmou que conta com uma equipe multiprofissional na unidade e lamenta o acontecido, e esclareceu que os demais funcionários são capacitados e desenvolvem trabalhos de auxílio à população no contexto da dependência química. É bom que fique claro, né, que quem foi preso é um funcionário. Exatamente, né? Que fique bem claro. Não se trata da instituição, né, que deve ter gente muito empenhada nesse trabalho. Não tenha a menor dúvida. Um homem foi morto em troca de tiros com policiais militares no fim da tarde de ontem no bairro da Imaculada, em Taubaté. De acordo com a polícia militar, equipes faziam abordagem a suspeitos de tráfico de drogas próximo à área da mata, quando foram recebidas a tiros por um homem. Os PMs revidaram os disparos e ele foi atingido na região do tórax por 2 tiros. O homem chegou a ser levado para o hospital regional da cidade pelos bombeiros, mas não resistiu aos ferimentos e faleceu. Com ele foi apreendido um revólver calibre 38 com 3 munições intactas e 3 deflagradas. Em um esconderijo próximo ao local foram apreendidas porções de maconha e cocaína. E um homem que completava 50 anos ontem morreu atropelado por uma viatura da Polícia Militar no Jardim Imperial, na região sul de São José dos Campos. De acordo com testemunhas, o acidente aconteceu enquanto a equipe fazia uma perseguição a um motociclista. A corporação informou que estava com luzes e sirenes acionadas e que acionou o resgate assim que o homem veio ao chão. O homem, que estava a caminho do trabalho, não resistiu aos ferimentos e faleceu. O Tribunal de Contas do Estado de São Paulo divulgou um levantamento mostrando que 86% dos municípios paulistas estão com a gestão fiscal e orçamentária comprometida, ou seja, tem receita insuficiente para o cumprimento das metas ou tem indícios de irregularidades no orçamento.
Os dados são relativos aos meses de maio e junho deste ano e estão disponíveis na plataforma gráfica Visor, que classifica as prefeituras de acordo com os alertas emitidos pelo Tribunal de Contas. Na RM Vale, cidades como São José dos Campos, Caçapava, Pindamonhangaba e Ubatuba estão no quadrante vermelho desta plataforma, que significa uma grande quantidade de alertas de vários tipos diferentes. E com 59% das crianças de 0 a 3 anos sem atendimento em creches municipais, a Prefeitura de Jacareí pretende inaugurar até o final do próximo ano mais 3 creches do município. De acordo com a Prefeitura, devem ser investidos cerca de 17 milhões na construção das unidades. Uma delas, no Jardim Amélia, é prevista para ser entregue no final deste ano, com atendimento de até 180 crianças. A maioria das entregas deve ocorrer no Parque Meia Lua, onde a creche deve ter capacidade para 400 crianças. A licitação, que deve ser aberta no próximo mês, encontra-se no Portal da Transparência. A outra entrega de 2020 deve acontecer no Parque Imperial. A Secretaria de Educação informou que o objetivo do município é de atingir o Plano Municipal de Educação, que tem como meta atender, no mínimo, 50% das crianças que se encontram nesta faixa etária até o ano de 2025. E alteração na proposta original fez recomeçar o prazo para a tramitação do projeto da Lei de Zoneamento em São José dos Campos. Com a mudança nos prazos, a audiência pública foi remarcada para o dia 2 de setembro. Os vereadores poderão protocolar emendas até o dia 5 de setembro. E os relatores das comissões de Justiça e Redação e Economia e Planejamento Urbano terão até 26 de setembro para emitir parecer. A mudança não deve modificar a expectativa do governo e da base aliada, que é aprovar o projeto até o fim do mês que vem. A tendência é de que seja votado já no dia 26. Na última quinta-feira, no entanto, o prefeito enviou à Câmara uma mensagem aditiva para corrigir trechos de 2 dos anexos do projeto. Esta será a 6ª versão da Lei de Zoneamento de São José dos Campos, elaborada no governo Eduardo Cury em 2010. A legislação vigente é considerada restritiva demais pelo setor da construção civil. Ela só permite, por exemplo, prédios de até 15 andares. Precisa de mais? É uma pergunta interessante, não é? Realmente. E equipes do Centro de Controle de Zoonoses de Taubaté iniciaram ontem operação de bloqueio vacinais para cães e gatos após a confirmação do primeiro caso de raiva em herbívoros este ano. A ação aconteceu na zona rural do município, região do Registro, onde foi confirmado pelo Instituto Pasteur um exame positivo para raiva em um boi. A recomendação para os proprietários de rebanhos de bovinos e equinos da região é de que também procurem vacinar os animais. O bloqueio vacinal é preventivo e acontece de forma complementar, já que a região foi abrangida por uma ação de vacinação antirrábica no dia 3 de agosto. A zona rural de Taubaté foi priorizada este ano pelo CCZ por se tratar de área mais sensível à ocorrência de casos de raiva em herbívoros. Ainda não há previsão de vacinação antirrábica na zona urbana neste ano. Tá? Eu vou verificar aqui, quero dar o bom dia, a gente está na sequência do jornal, mas a gente não esquece de vocês não, principalmente que participam, tá? A Rosângela Camargo, que fez a sua participação aqui, e ela está reclamando, viu, Zé, do valor de R$ 39,00 para a segunda via do RG. A Rosane, então, fica registrado aqui a sua reclamação. Tá carinho mesmo, né? R$ 39,00 para refazer.
E a Marilene Lage, a esquerda não pode continuar roubando, tem que mudar sim. Tá bom, tá aqui registrado a Marilene Lage. E eu vou pedir de novo para vocês aqui, coloquem aí do bairro, da cidade, do estado, do país ou até mesmo do planeta que vocês estiverem falando, que pra gente é bem legal falar aí. De qualquer forma, muito, muito obrigado pela participação de vocês. E vamos de esporte. E hoje é dia de clássico. Pela terceira rodada da Liga Paulista de Futsal, Taubaté e São José se enfrentam às 19h30 no ginásio da Vila Aparecida, em Taubaté. As duas equipes ainda não venceram na competição. O time de São José dos Campos já disputou 2 jogos, tem uma derrota e um empate. Já os taubateanos jogaram apenas uma vez e perderam para o Sorocaba. Um ótimo derby a todos e, como diz o nosso editor de esportes, que vença o melhor. Tá bom? Zé Guilherme, uma ótima entrevista na edição de hoje, né? Foi bom, né? Muito, muito importante, muito relevante a todos nós, né? Muito bom. Espero que seja um sucesso o evento da doutora Raquel. Da doutora Raquel, não tenho a menor dúvida. Um ótimo dia para você, Zé Guilherme. Para você também. E a todos vocês que nos acompanharam, a todos vocês que participaram, um grande prazer sempre mesmo tê-los aqui no Abre Aspas. E amanhã voltamos com mais uma edição, esperando que o céu esteja um pouco mais azul. Ótimo dia para você e até amanhã.